Olá, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre citação direta, citação indireta e também vamos começar pela forma de evitar o plágio, né? O plágio ele tem o significado pelo dicionário como ato ou efeito de plagiar, uma imitação ou cópia fraudulenta. Bom, sabendo como fazer uma citação, evita com que vocês tenham a ocorrência de um plágio. A BNT, ela sempre vai ter as orientações que vão ser necessárias para que os autores da obra original sejam preservados, né? Uh, Bom, então, toda vez que uma informação ela for colocada no trabalho de vocês, ela tem que ser devidamente citada a fonte dela e ter no final do trabalho também as referências como eu já mostrei para vocês. Ah, bom, a gente vai ter dois tipos de citação. A gente vai ter a citação direta ou a citação indireta. Ambas as formas, sendo feitas da forma correta, elas não vão caracterizar plágio no trabalho de vocês. Bom, o que é a citação direta? A citação direta ela vai ser dividida em duas subcategorias. Ela vai ser dividida em citação direta curta e citação direta longa. Que é a citação direta curta? Bom, ela vai conter no máximo 3 linhas, tá? E ela vai ter que ser colocada entre aspas duplas. Uh, Olha só, aqui com o autor inserido no texto tem um exemplo. Exemplo de Santos, 2011, página 15, argumenta que. E aí aqui essas chaves com esses 3 pontinhos é para informar que tinha um texto anterior a esse colocado. E se o texto fosse continuar, né, que aqui ela copiou e colou até o final do texto, exatamente, então não precisa. Mas se fosse continuar o restante do texto, ia ter que ter isso também aqui no final, tá? Então aqui ela foi, colocou entre aspas duplas e colou, né, exatamente como estava no texto. Então vocês podem observar que o sobrenome do autor ele está grafado apenas com a primeira letra em maiúscula. Uh, no outro exemplo que a gente tem de citação direta, o sobrenome do autor ele está no final da frase. Então, se ele está no final da frase, o sobrenome dele vai estar com as letras todas maiúsculas, vai ter o ano e vai ter também a página da onde tirou. A diferença é que aqui, nesse exemplo, né, ela não colocou segundo Santos, tal, porque está aqui já no final, e aí colocou entre aspas duplas. Mas vocês podem observar que a quantidade de linhas máximas que podem ser colocadas exatamente igual da obra original é 3. Se ela ultrapassasse uma quantidade maior de números, aí já seria considerado plágio. Então, o permitido pela BNT é no máximo até 3 linhas, né, com o sobrenome da pessoa ao final. Então, no caso Santos, o sobrenome do autor, né, 2011, o ano de publicação da obra, e a página 15, né, que foi a página exata da onde foi extraída a informação, certo? Então esse aqui é um exemplo de citação direta, curta, com o sobrenome no final. E esse aqui é um exemplo de citação direta curta com o sobrenome no começo do autor. Eu estou tirando tudo isso daquela apostila Descomplicando a BNT que eu já postei para vocês aqui no EAD, tá?
Exatamente, eu comecei na página 8, tá? A gente tem um outro exemplo, que é a citação direta longa, né? A citação direta longa, ela vai apresentar mais do que 3 linhas. Bom, olha só. Aqui na citação direta longa, ela vai conter menos de 3 linhas, mas ela vai ter que obedecer um formato específico dentro do trabalho. Ela tem que ter espaçamento de 1 centímetro, a letra tem que ser no tamanho 10 e o recuo aqui para a direita tem que ser de 4 centímetros. Então ficando dessa forma no trabalho. Né? Então se a gente for pensar que aqui é uma folha A4 lá do Word, por exemplo, ele tem que ficar exatamente aqui nessa forma no canto do trabalho. Tá? Como vocês puderam ver nessa figura. Então não tem problema uma citação direta com mais de 3 linhas, contanto que ela fique nessa forma. Se ela não tiver, como eu disse anteriormente, ela pode ser considerado plágio. Tá? Bom, vamos lá. E obviamente você não pode colocar várias dessas no trabalho, tá? Você pode pôr algumas e ir intercalando com citações indiretas. Citação indireta, né? Coloca que é outro tipo de citação comumente utilizadas em trabalhos acadêmicos, momento em que há uma liberdade para que as ideias do autor consultada sejam inseridas no texto, porém com as palavras daquele que está utilizando a referência, ou seja, no caso com as suas palavras. Nesse caso, né, a norma brasileira prevê a indicação do sobrenome do autor e ano. Não tem que ter obrigatoriedade da página, como a gente viu na citação direta, tá? Então aqui, por exemplo, um exemplo de citação. Silveira, 2015, observa que existe uma necessidade de ampliar os estudos referentes à elaboração de texto científico. Então aqui você leu o trabalho e escreveu com as suas palavras o que você entendeu daquele trecho do trabalho que você achou útil para o seu TCC, tá? Mas aí você, mesmo assim, é obrigatório colocar o sobrenome e o ano no começo ou no final, e aí se for no final atendendo essa forma aqui, só não precisando colocar o número de página. Bom, e quando a gente vai fazer a citação de uma citação, por exemplo, eu estou pegando um artigo científico, né? Então, sempre que uma informação for utilizada sem que a fonte original seja localizada, há uma forma, né, da gente incluir essa informação. Aí a gente usa uma expressão latina chamada apud, né, que ela vai significar citado por, conforme, segundo, né? Então, por exemplo, autor no corpo do texto, numa citação direta, deve ficar dessa forma. Segundo Silva, aí 1983, apud abril de 99, página 3, né? De ser aí o restante do texto, né? Então você vai colocar o autor original citado por o autor do artigo, por exemplo, que você está pegando. Então o texto original foi citado pelo Abreu, mas você está lendo o texto do Abreu que cita o Silva. Então você tem que colocar nesse formato. Segundo Silva, 1983, apud Abreu, 1999, página 3. Bom, a gente vai fazer daqui a pouco um exercício dessa aqui que é muito utilizada no TCC, porque vocês vão usar muito artigo de revista científica. Aqui é uma outra forma de colocar com o autor citado no final, né? Quando é a citação da citação. Então ficou Viana, 86, página 172, apud Segato, 95, né? Página 214 a 215. Aqui no caso, em vez da gente colocar no começo, como foi aqui do texto, a gente está colocando aqui no final, tá? Bom, e como é que eu faço isso numa citação indireta, né?
Então a gente coloca no modelo de, aí o autor, aqui o exemplo, né? Ele escreveu no modelo de, aí o nome do autor, 72, citado por Nadi em 93, entendeu? Então, por exemplo, vamos lá, fazer um exemplo. Então, olha só. Aqui a gente tem um artigo um artigo que eu peguei só para usar de exemplo, é um artigo de saúde da mulher. A autora principal do artigo, eu vou me referir pelo sobrenome, é a Coelho, certo? Então vamos supor que eu peguei e parafraseei, né? Coloquei no meu TCC, no meu trabalho, o que eu entendi deste trecho, porque porque faz sentido pro meu trabalho e tudo mais. Então, eu vou pegar aqui e vou buscar lá nas referências quem é. Ela tá usando aqui, pessoal, não tá usando a BNT, tá usando um outro tipo que eu já comentei com vocês que se chama Vancouver. E aí, por isso que tá só numerado, mas a gente usa a BNT que cita da forma com que eu tenho mostrado para vocês. Mas eu vou buscar lá. O número 6 no caso, é aqui ela mesma, né? Ela está citando ela mesma, possivelmente Coelho EAC, então não vai me ajudar ela mesma, mas eu não vou usar esse exemplo porque eu não quero confundir vocês. Então vamos voltar. A autora do artigo é a Coelho e eu vou pegar e vou citar o trecho onde ela usa aqui o Fiorin, tá? Então vai ficar como, né? Segundo, Fiorin, né? Deixa eu abrir aqui um arquivo de Word para vocês poderem acompanhar comigo. Peraí. Então, olha só, vai ficar assim. Por exemplo, se eu for fazer no começo, né? Vai ficar segundo Fiorin. Aí eu coloco entre parênteses, né, o ano da obra do Fiorin, que é 1999, 1999, certo? Pois é o ano. Aí depois a página do trabalho original do Fiorin, que é aqui a autora não coloca a página, então eu vou colocar só o 1999, a PUD, aí Coelho, que é a autora do artigo, vírgula, o ano do trabalho, tá? Só esse Coelho, que aí tem que ser todo maiúsculo. Coelho e o ano do trabalho. Deixa eu ver só que ano que é esse artigo. 2009. Certo? Se eu fosse colocar no final, né, da minha escrita, aí eu teria que fazer tudo maiúsculo. Fiorin, vírgula, 1999, aí minúsculo, APUD, aí Coelho maiúsculo, vírgula, 2009, certo? Isso, então, você vai sempre fazer quando você for fazer uma citação da citação. Então, quando você for fazer uma citação de um artigo científico, geralmente vai ser dessa forma, beleza? Então, a gente tem que prestar muito atenção em colocar o APUD se eu estou realizando, então, uma citação de um artigo científico, porque eu estou citando algo que já foi uma citação, né? O autor do artigo já fez a citação, então eu não estou pegando do texto original, eu estou pegando de quem já falou do texto original,
E não tem problema nenhum, só que eu tenho que referenciar no meu trabalho dessa forma, ok? Bons estudos para vocês, não esqueçam de fazer a tarefa da aula.